O Independiente de Medellín ontem teve uma chance no primeiro tempo, que só aconteceu por uma falha do Bustos, e teve uma chance clara no final do jogo de ontem, numa grande defesa do Daniel. Sabe qual é o problema do Ribeiro Neto? Eu conheço o Ribeiro há 20 anos, eu debato com o Ribeiro. O Ribeiro, quando tem uma opinião fraca, e isso não é raro, o Ribeiro tenta desqualificar a opinião alheia, tratando a dele como racional e a dos outros como emocional. Ou então dizer coisas do tipo, tu não viu o jogo, né? O jogo que o Ribeiro viu ontem, ninguém viu, só ele viu. Todo mundo sabe que o Inter ontem teve o jogo controlado, como teve no Maracanã também. Todo mundo sabe que o Inter não foi um time retrancado ontem, como quis insinuar o Ribeiro Neto. Foi um time com preocupações defensivas como tem que ser, e foi montado dessa forma. Mas eu quero aqui fazer duas considerações sobre dois jogadores. Primeiro, eu quero me criticar por ter em determinado momento partido a minha análise em relação ao alemão como um jogador iluminado. É muito pouco dizer que ele é iluminado, é muito pouco dizer que ele luta por um prato de comida. Eu acho que a análise em relação a ele pode se estender, porque começam a aparecer valências técnicas nesse jogador que a gente tem que prestar atenção. E a outra consideração individual eu faço em relação a Rodrigo Dourado, um jogador desrespeitado, um jogador que foi cruelmente tratado por parte da torcida e pela direção do Internacional e que ontem deu uma resposta que a mim não surpreende em nada, absolutamente positiva, sendo dono da abertura do meio-campo, fazendo desarmes importantíssimos e dando assistência para o gol da vitória do Internacional. Fala, Ribeiro. Ao contrário do meu querido amigo, chefe, comandante do programa, que ele sim desqualificou, querendo desqualificar a minha opinião, usando meus óculos. Concordo. O do Baldassi, que é irônico, e sempre foi há 20 anos eu tenho que aguentar isso, e não tem problema. Aqui, ó, o lombo é grande. Só que tem o seguinte, o que o Meneghetti explicou muito bem, porque tu se expressa muito bem, é a diferença do trabalho anterior para o Mano Menezes. Beleza, é exatamente isso que tu falou. Só que tudo que tu falaste não comprova que o Internacional vai virar um super time. Ou que vai... Isso eu estou falando. Eu que estou falando. Não vai virar um super time. E que ele, Internacional, está pronto para o que até o próprio Mano quer. O Mano simplesmente... Ele tem 3 treinamentos, Ribeiro. Como é que vai estar pronto? Ele treinou 3 vezes. Sim. 2 em Porto Alegre e uma que foi entre o avião e o hotel. Então, se ele tá avaliando o jogo, ele tem que contextualizar. Mas nós temos que elogiar o Mano Menezes, que com isso ninguém tornou o Internacional passou. Sabe o que o Internacional passou a ser, Ribeiro? Um time de futebol. Mas viu, não era! Viu? É exatamente isso. Tu estás agora dando um carimbo daquilo que eu falei. Não. Do contraste de um período e outro. É que tu acha que o Internacional não foi superior aos adversários? Essa é a nossa divergência frontal. Foi muito superior. Foi muito superior. Assim, ó, eu respeito a tua leitura de jogo. Eu só quero que respeitem a minha. Não, tá bem, eu tô respeitando. Eu só estou divergindo, né? Eu posso divergir, né? Não há dúvida, não há dúvida. O programa é bom. Frontalmente a tua opinião. Beleza. Se vocês não viram e podem não ter visto, ou eu vi demais, que ontem o Mano, e até isso é um elogio ao Mano, ele mudou o sistema de jogo, as movimentações, várias vezes durante o jogo. Ele sai com porque ele tem recurso tático. Perfeito. Palmas pro Mano Menezes. Perfeito. E ele fez essas mudanças para tornar o Inter cada vez mais seguro. E só mudou em determinado momento, na metade do primeiro tempo, quando o Dourado, né, que era meia, veio fazer a saída de 3. Por quê? Porque ele estava com posse de bola, mas não chegava, não tinha criação nenhuma. Mas enfim, isso aí foi o que eu vi do jogo. Porque não tinha criação nenhuma, Ribeiro Neto. O Independiente de Medellín não entrou na área do Inter no primeiro tempo. Só o Internacional jogou no primeiro tempo, Ribeiro. Não, e outra coisa, agora tu vem com o teu ar professoral aí, explicar que está num debate em igualdade de condições. Tu abriu a tua explanação dizendo que as pessoas estão analisando com o coração e só tu tá analisando com a razão. Vamos respeitar a opinião de todo mundo. Viu um jogo que só tu viu, Ribeiro. Tudo bem, é direito teu, mas não desqualifica dos outros. Pra quem tá em casa aqui, ó, se o pessoal da legenda quiser colocar embaixo, o programa tá assim, ó. O Baldasso, o Meneghetti estão na arquibancada. Não vou dizer que o César tá na arquibancada do Brasil. Eu não consigo analisar como jornalista, é isso? Não. Sim, como torcedor. Essa é a tua maneira de ser equilibrado. Vocês estão contagiados pelo sentimento. Eu não estou contagiado com nada, eu estou analisando o futebol, estou analisando os méritos do Mano Menezes, é só isso. Estou contagiado por lá. Não leva pra esse lado, não leva pro coração. Não, é tu que tá dizendo não, tu não leva pra esse lado, JB. Eu queria pedir desculpa. Queria pedir desculpa pro Armando Nogueira e o Juca Kfouri, que estão debatendo no estúdio, de eu não ter condições, porque eu consigo só analisar com o coração. Desculpa aí, gênios da comunicação. Vamos lá, então. Vou recomeçar, então. Tudo bem, de repente... Reseta e vem. Vamos lá. O Meneghetti e o Baldassi estão, de um lado, muito
eu não quero usar uma palavra pejorativa, mas Então vocês não estão usa. muito empolgados. Então não usa. Vocês estão muito epidérmicos, isso, com atuação e tudo mais. O César Cidade Dias está uns 2 passos depois deles. Eu tô numa linha mais central, dizendo assim, olha só, tô bem, tá bem melhor, o Mano tá bem, mas assim, o Mano não vai conseguir fazer milagre. O próprio Mano ainda disse, ó, falta muito, tem muita coisa. O Baldassi tá dizendo, nós controlamos o jogo, acho que o Inter até controlou, mas aí o Ribeiro fez uma colocação Onde é que tá o justa. Ribeiro nesse teu negócio? O Ribeiro, não, o Ribeiro com essa tá lá âncora na dele. ponta. Aí é que Tá lá na âncora, afundou, né? Ele afundou com a tese dele com a âncora, né? O problema, Ribeiro, é que tu pareceu muito pessimista. E eu não E concordo claro, é com âncora, isso. eu tô te falando, vai te fazer Eu mal não essa concordo com âncora. isso. Eu não sou que nem o Meneghetti, que acha que já tá tudo pronto. A âncora joga mas pra eu baixo. tô vendo... sabia que tinha âncora na camisa. E aí a questão é o seguinte, ó, o Baldassi pega e diz assim, o Ribeiro fez uma colocação justa, o Dourado veio como se fosse um primeiro volante, tal qual o Musto lá atrás do Cudê, e aí o Baldassi foi justificar que não tinha, que o Inter dominava. Gente, o Inter teve uma chance de gol aos 37 do primeiro minuto por conta do Gabriel. Tá Por que ele veio bater bola? Por que ele veio bater Ele tá bola? comparando o Dourado com o Musto, É a com o D com o situação. Mano. Não seja mau caráter. Não, tu não Tu tá, não é é uma mau pergunta, caráter. é uma pergunta. Tu não é mau caráter. É uma pergunta. Ele fez uma Não, eu não saída sou mau com dois caráter e tu não é burro. Não, e tu não é burro. Não, sou muito então, inteligente. Então é o seguinte, então tu não é burro. Eu tô te perguntando, tá comparando ou não? É a posição, é a função, é o jeito de jogar. Volante que mas sai a maioria pra dos terceiro times zagueiro. Por que É ele isso. veio, gente? Tá, mas não é Existiu um isso. movimento no adversário, eles tiraram, botaram 2 homens de ponta de área, tiraram a sobra, por isso que o Dourado veio jogar mais atrás. Querido, desculpa, César. Pelo amor Eles de fizeram Deus. assim, ó. Vamos lá, Desculpa, vamos lá. eles fizeram um losango de marcação entre da intermediária ofensiva. E, E é aí, por tu isso teve que o que Inter. trazer um pra E aí jogar. o Inter saía com os 2 zagueiros. Tá. O Inter ficou com um número menor ali no Tu setor. tá errado, Ribeiro. O Então, Internacional não saía com os 2 zagueiros, saía com os 2 zagueiros e com o Gabriel. E depois foi o Dourado buscar jogo, Ribeiro. Tu tá errado, Ribeiro. Desculpa, Berger, desculpa. Nós vimos diferente, beleza. O Inter saía com o Vitão e com o Bruno Mendes. E com o E não Gabriel. conseguiu. O Gabriel E eventualmente com o Dourado. Gabriel jogava quase em linha com o Dourado lá na direita e o Gabriel O aqui na Dourado esquerda. no contra-ataque do gol do Internacional tava na linha adversária, Mas dominando isso- a bola e passando pro Mas alemão. isso foi no segundo tempo. Sim, no segundo tempo, com exatamente. outros movimentos. Pontualmente. Tanto é, gente, é aí que tá. Eu falei na jornada ontem. O Mano Menezes, ele começa de um jeito, muda na metade do primeiro tempo, porque ele viu que ele estava com dificuldade de saída de bola. E no segundo tempo ele volta pro original. Só que ele reposiciona alguns jogadores. Sim, o Edenilson, por exemplo, no intervalo, isso eu acho que ele acertou. Eu não gostei do Edenilson muito aberto pelo lado do primeiro tempo. Ele puxou mais pra dentro, porque o Mano tá jogando no sistema de preencher o meio-campo. Ele quer ganhar um jogo no meio-campo. Claro, por quê? Porque ele sabe que se ele tiver maior número de jogadores que o adversário, ele vai ganhar o pé de ferro. Isso aí. Também.